Gabigol é um grande jogador e tem a cara do Corinthians. Como não está vivendo uma boa fase lá no Flamengo, quem sabe o Corinthians não seria uma boa para ele? Essa fala foi do novo presidente do Corinthians, o Augusto Melo, presidente que só assume na virada do ano, mas que já começou o trabalho de transição e esteve ontem à noite na Band falando sobre a sua gestão, sobre os próximos passos do clube, e aí o tema Gabigol apareceu. Eu quero falar um pouquinho dessa reformulação de elenco do Corinthians que já começou e se há mesmo alguma viabilidade nisso, se há alguma possibilidade nisso e como isso tem batido no ambiente digital rubro-negro, do que eu tenho observado aqui. Já foi melhor essa relação entre Gabigol e torcida do Flamengo, o que não significa que essa negociação, essa possível ida ao Corinthians seja algo simples, fácil e que vai acontecer num estalar de dedos. Não acho que seja. Like no vídeo, se inscreva, ativa o sininho, vem com a gente rumo a 150 mil inscritos no canal. Tô deixando na tela aí cotações da Champions. Nós vamos ter uma rodada importantíssima nesse meio de semana. Esse jogo aí, Copenhague e Galatasaray, é um confronto direto do grupo do Manchester United. E amanhã eu narro Manchester United e Bayern. Você pode olhar todas as projeções para a última rodada da Champions no site do Aposta Ganha, nos comentários do vídeo. Tem o link para você se cadastrar e fazer a sua fezinha. Segunda coisa, link no primeiro comentário do vídeo para uma aula sobre inteligência artificial grátis, que vai rolar com um grande especialista desse assunto no Brasil. Tá terminando 2023, caiu até a parcela do 13º e no que ela caiu, ela foi. Foi. Porque, né, a tua situação tem que melhorar pro ano que vem. E a inteligência artificial é um caminho. Você vai aprender com a gente, não uma, não duas, mas para mais de 50 maneiras de fazer dinheiro com a inteligência artificial trabalhando para você. Nós abrimos um grupo, explodiu de gente, lotou. Tivemos que abrir um segundo grupo para quem quer acompanhar essa aula aberta, para quem quer acompanhar essa live, para quem tem interesse em aprender sobre inteligência artificial, para quem já entendeu que isso não é o futuro, isso é o agora. Link no primeiro comentário do vídeo. Entra no grupo, deixa o resto com a gente. Simples assim, tá bom? Então vamos lá. Presidente do Corinthians, Augusto Melo, falou. O nome do Gabigol a gente já tem ouvido desde a campanha, né? E aí muita gente ficou com aquela sensação, papo de campanha, na hora que for eleito, esquece, não vai ter a menor chance desse nome ser lembrado, vai ser estelionato eleitoral, isso aí e tal. Só que agora, já eleito, ele já ganhou a eleição, ele não precisa, né, convencer ninguém, ele não precisa criar factóides, ele não precisa, né, inventar algum nome para sensibilizar os sócios do Corinthians ao redor da candidatura dele. Não, ele já ganhou. E aí ele foi perguntado e falou, não, Gabigol sim é um grande jogador, né? Não falamos nada até agora sobre ele, mas é um cara que eu acho que tem o perfil que a gente quer pro Corinthians. E nisso eu concordo com o presidente eleito Augusto Melo. Gabigol é um jogador de perfil vencedor. Gabigol fez uma história lindíssima no Flamengo, que é um clube de massa como o Corinthians, é um clube de grande repercussão como o Corinthians, de grandes ambições como o Corinthians, e acho que é o perfil que o Corinthians precisa nesse momento. Eu acho que mais do que trazer uma contratação midiática, mais do que trazer alguém para a galera, mais do que trazer alguém para a camisa, o Corinthians precisa de referências vencedoras, com um novo ambiente, né? Porque a gente viu aí ciclo se encerrando, né? A gente viu Gil indo embora, Renato Augusto indo embora. Ninguém discute que esses caras têm história vencedora no Corinthians. Mas nós estamos falando de jogadores que retornaram ao clube, um clube que desde 2019 não ganha nada. Um clube que o último título que conquistou foi o Paulista de 2019. Então é claro que o Corinthians teve os seus problemas administrativos, o Corinthians montou equipes que não deram tão certo assim, o Corinthians trouxe comissões técnicas que também não deram tão certo assim, mas a gente não pode tirar totalmente a parcela de responsabilidade de alguns jogadores que passaram pelo clube nos últimos anos e não conseguiram interromper essa seca de títulos. Então o Corinthians precisa de jogadores que tenham esse espírito vencedor, que não acumulem anos com a camisa do clube de seca de títulos, que tragam esse retorno dentro de campo, que sejam inspiração para os demais, que sejam referências técnicas. Eu acho que o Gabigol é uma contratação, se um dia ela acontecer, e eu acho bem difícil, vou dizer aqui, interessantíssima.
se não for o Gabigol, esse é o perfil de jogador que o Corinthians deve perseguir. Precisa ver como vai pagar essa conta. Verdade que o Corinthians abre espaço de folha quando abre mão de salários altos como os de Renato Augusto, de Gil, de Juliano. Cantillo saiu nessa barca também. O Cantillo é um jogador que certamente o corintiano levaria numa boa. Levaria até o aeroporto. Quer ir, Cantillo? Quer uma carona, Cantillo? O torcedor corintiano levaria o Cantillo também. O Gil viveu altos e baixos nesse ano, né? Esteve em campo na maioria das partidas do Corinthians, teve maus momentos, conseguiu dar uma recuperada na reta final. O Juliano, com o Mano Menezes, recuperou o espaço do time, mas também foi um jogador marcado por altos e baixos nessa passagem, com o Vitor Pereira sendo justo, até teve alguns momentos interessantes. O Renato Augusto foi o garçom do time, foram 16 participações em gols, mas fisicamente não conseguia entregar tudo. Essas 16 participações em gols poderiam virar 30 se o Renato Augusto estivesse à disposição com frequência. Não imagino que o Renato Augusto aceitasse o contrato de produtividade. Vamos ver como é que vai ser a situação dele no Fluminense, num acerto que está se aproximando, mas é um espaço considerável de folha, porque o Gabigol é jogador na casa de 1 milhão por mês, de 1 milhão para riba, né? Então é um jogador caro, e para trazer um jogador com esse perfil, o Corinthians precisa ganhar um fôlego na sua folha salarial atual, que já é top 3 do Brasil, que já é caríssima, que já é altíssima e que não entregou os títulos que se imaginava. Além disso, tem uma preocupação dita pelo próprio presidente Augusto Melo nessa entrevista ontem de rejuvenescer o elenco. E nisso ele está correto. O Corinthians precisa ter um elenco mais jovem, que suporte melhor fisicamente o sacrificante calendário do futebol brasileiro, né? O Corinthians vai ter de novo o Campeonato Paulista, no mínimo 12 datas, mas o Corinthians deve passar da primeira fase e jogar mais 2, 3, 4 jogos, aí precisa ver, né, até onde o Corinthians vai no campeonato. Aí o Corinthians tem 38 rodadas de Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil para disputar, tem Copa Sul-Americana para disputar. É muito puxado e o Corinthians sentiu. E como o Corinthians foi avançando, né, em várias competições, foi sentindo de novo, e já era um problema de 2022, e ele se repetiu em 2023. Não é que o Corinthians tenha que montar um time de meninos de 17, 18 anos, mas acho que reduzir a média de idade é importante num calendário como o nosso, nessa nossa rodovia sem acostamento que é o calendário do futebol brasileiro. Então, os dois perfis de contratação são esses, né? Caras vencedores, referências vencedoras, gente que já ganhou fora do Corinthians e que possa chegar com esse espírito e que possa ser referência para os demais, e um elenco mais jovem. E quando você rejuvenesce o elenco, você precisa de Gabigols da vida, de referências vencedoras mais experientes para justamente fazer esse equilíbrio. Acho que é isso que o Corinthians vai buscar, e se buscar esse caminho, se a diretriz for essa, se a filosofia for essa, dentro de parâmetros financeiros responsáveis, estamos falando de um clube com uma dívida batendo a casa de 1 bi, estamos falando de um clube que tem o problema do estádio para resolver. Aliás, essa história de ampliar a capacidade de Itaquera, eu honestamente queria entender um pouco melhor esse plano, esse suposto plano, porque tem que resolver a situação do estádio que está lá. O estádio com o tamanho que tem hoje, ele não está pago ainda. A dívida não está resolvida. Para você falar em ampliar o estádio nesse momento, resolve esse pepino agora com a Caixa primeiro. Acho que é isso que o Corinthians tem que buscar para ontem. E depois falar em ampliação, e depois falar em planos, né, mirabolantes. Enfim, eu só acho que quando se trata de um nome como esse, o Augusto Melo, sendo justo, ele não disse que foi feita a proposta, ele não disse que o Gabigol estava na lista de reforços, ele não disse nada. Ele falou, olha, é um cara que eu acho que tem o perfil do Corinthians, de repente o Corinthians pode ser uma boa para ele, já que ele andou perdendo espaço do Flamengo, sendo justo. Porém, acho que ao simplesmente dar essa resposta, já se coloca uma esperança no torcedor do Corinthians, e eu acho complicado, não só pela realidade do Corinthians, que é difícil, mesmo abrindo o espaço de folha que abriu com as 4 dispensas da semana passada, como também é difícil resolver a situação com o Flamengo. O Gabigol até outro dia já estava negociando com o Flamengo a extensão do contrato até 2028. O Gabigol tem contrato até o fim de 2024. Para sair agora, em janeiro de 2024, a multa é alta. O Corinthians dificilmente terá condições de pagar. Para assinar o pré-contrato com o Corinthians, esse pré-contrato só teria validade a partir de 2025, só poderia ser assinado no meio de 2024. O Corinthians esperaria? Eu acho complicado. Também acho que o momento que o Gabigol vive no Flamengo é difícil.
Ele perde espaço, o Tite diz que ele fica fora dos últimos jogos por um problema no adutor, por um problema no músculo da coxa. Mas a verdade é que se você for olhar, depois da chegada do Tite, alguns jogadores ganharam espaço, Luiz Araújo ganhou espaço, alguns se recuperaram, Everton Cebolinha se recuperou dentro do elenco, passou a ser uma opção viável, alguns jogadores cresceram, o Pedro terminou a temporada mais uma vez muito bem, Everton Ribeiro voltando a ser importante, e o Gabigol não conseguiu acompanhar esses vários jogadores que foram ali nas mãos do Tite, né, melhorando seu desempenho, fazendo novas funções, um novo encaixe, e o Gabigol não. E o Gabigol, verdade que tem a questão da coxa, como diz o Tite, mas ele também deixa de ser uma opção. E a própria relação do Gabigol com a torcida do Flamengo, nesse momento, ela é de desgaste. Se você for olhar alguns comentários sobre essa, assim, muito distante possibilidade de ida para o Corinthians agora, tem torcedor do Flamengo, não são todos, não é uma unanimidade, mas tem torcedor do Flamengo que diz assim, vai embora, vai com Deus, eu levo para Itaquera, se precisar eu levo para o Santos Dumont, para o aeroporto, porque rolou um nível muito grande de desgaste esse ano. Eu não acho que seja algo irremediável, nós estamos falando de um dos maiores ídolos da história desse clube, na boa, sem nenhum exagero e combatendo qualquer saudosismo aqui, né? Porque eu acho que a gente tem que ter saudade do que era bom, mas sem fechar os olhos para o novo. Gabigol é patamar de Zico de idolatria na história do Flamengo. Sem exagero, sim, na boa. O flamenguista que hoje tá revoltado, tá irritado com o Gabigol, entendendo que o Gabigol não teve postura, não teve comprometimento, fez festinha, fez isso, não jogou nada e tal. Ele, nessa hora, ele ouve e fala, vai para aquele lugar. Mas a gente sabe que é. A gente sabe que é mais ou menos nessa pegada aí. Claro que ficando abaixo, mas não muito distante. Então, eu não acho que seja uma solução, seja algo irremediável. Eu acho que tem remédio. Eu acho que tem como o Gabigol, ainda mais com o Tite como técnico, recuperar esse protagonismo. Vai depender muito dele, vai depender muito da competência do Tite. Mas não acho que seja algo sem solução. Eu vejo muito mais também a possibilidade de renovação por outro aspecto. O Gabigol sabe que no Flamengo a garantia de ter um time competitivo é muito maior do que num Corinthians em reconstrução. Do que num Corinthians que ficou uma década e meia com um grupo político que bagunçou o clube financeiramente. O Gabigol sabe. É um presidente que está chegando agora, o Augusto Melo, e ele tem faxina para fazer. E o Gabigol talvez não queira esperar essa faxina ser feita no Corinthians. E o Flamengo já tem. Comete os seus erros? Cometeu vários. Em 2023, uma barbaridade o que o Flamengo errou no departamento de futebol em 2023. Mas ainda assim, é um clube hoje, como opção de trabalho, como opção de carreira, financeiramente falando, mais seguro do que o Corinthians. O Corinthians a gente ainda vai precisar ver o que essa gestão vai conseguir fazer num curto espaço de tempo para recuperar a credibilidade do Corinthians no mercado, sabe? Os empresários olharem e falarem, Corinthians está organizadinho, tá com bala, tá pagando direitinho, tá organizado, estruturou, beleza. Hoje não. Hoje os principais players são Flamengo, Palmeiras, o próprio Atlético Mineiro com o investimento lá dos mecenas, lá dos 4Rs. O Corinthians não tá hoje, nesse patamar de segurança para o jogador que vai assinar o contrato. Um jogador que já tem o Flamengo, que já tem um contrato com o Flamengo e pode estender esse vínculo com o Flamengo. Então, honestamente, para agora, para 2024, eu vejo como baixíssimas as possibilidades do Gabigol vestir a camisa do Corinthians. Vejo como impossível? Não. Pela deterioração da situação dele dentro do Flamengo. Mas ainda assim eu acho que é algo possível de reverter dentro do Flamengo. Mas o fato do Corinthians pensar nesse tipo de jogador, desde que saiba o passo que está dando, é interessante. Eu acho que o Corinthians precisa de jogadores vencedores e de um elenco um pouco mais jovem para dar pernas, para dar opções ao Mano Menezes na sequência da temporada. Acho que essa reformulação precisa sim acontecer. Tem que ser muito grato aos que estiveram lá, tudo que Renato Augusto fez, tudo que o Gil fez e outros, mas é o momento do Corinthians romper alguns ciclos, do Corinthians pensar fora do que foi pensado nos últimos 4 ou 5 anos, porque é justamente o período em que o Corinthians não levanta troféus e está na hora do Corinthians voltar a ser campeão. Claro, jogando limpo para a torcida, né? Acho que deveria acontecer, assim, acho que nessa fala do Augusto Melo, ele ressalta as qualidades do Gabigol, ele destaca que o Gabigol tem características que poderiam se encaixar muito bem no Corinthians. Eu só acho que faltou dizer o seguinte para o torcedor, jogar um pouquinho mais limpo. Galera, é difícil pra caramba. Eu tô pegando um clube que tá numa situação complicada, o Gabigol tem um dos maiores salários do Brasil.
a gente está sonhando, mas olha, entre o sonho e a realidade tem uma distância grande. Eu acho que só faltou isso. Eu acho que se a diretoria do Corinthians sonhar não é problema, sonhar não é crime, tá tudo bem. Mas se a diretoria do Corinthians sonhar com os pés no chão, sendo claro, né, sendo uma diretoria que jogue limpo, que seja franca com a torcida do Corinthians, das dificuldades, das realizações dos sonhos que ela tiver, tá tudo bem. Acho que o corintiano precisa entender que a situação não é nada simples. Não é nada simples. Tem como resolver porque o Corinthians tem uma das maiores arrecadações do Brasil. Mas é difícil. Vai ser um começo de 2024, teoricamente, muito difícil para o Corinthians. Mas como sonhar não custa nada, né? Realizar o sonho custa, às vezes. Mas sonhar é de graça. Então tá tudo bem. É isso, gente. O que você pensa? Like no vídeo se você ficou até o final. Boa sorte ao Augusto Melo nessa reconstrução aí do Flamengo, do Corinthians. E boa sorte pro Tite, né? Na reconstrução de um time dentro de campo do Flamengo pro ano que vem. Fala-se aí do De La Cruz, que seria um reforço interessantíssimo. A gente olha hoje para Corinthians e Flamengo, né? O Flamengo tem sementes plantadas pro ano que vem. O Mano Menezes teve que arrancar umas árvorezinhas lá que já não estavam dando mais nada e vai ter que plantar tudo de novo. São estágios hoje bem diferentes de trabalho para a temporada do ano que vem. Vamos ver o desfecho de tudo isso. Boa semana para todo mundo. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.